Esses 2 dias em que eu estive aqui, eu posso dizer com toda certeza que Deus me ama muito. E que Deus coloca na nossa vida pessoas que nos marcam para sempre. Lorival, Márcio, o tio Nena, que não está aqui. Eu queria dizer do fundo do meu coração, irmão, pode ter certeza que você marcou a minha vida e a minha história. Que Deus abençoe essa comunidade. Que Deus abençoe vocês. Eu quero dizer algo em nome de Jesus. O Brasil ainda vai conhecer essa comunidade. O Brasil será varrido pelo carisma dessa comunidade. Anote isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradeço grandiosamente. Abra comigo em João, capítulo 19, versículo 27. Ou melhor, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Amém? Ou curso bíblico? Isso, olha para o seu irmão e fala assim para ele: Remanaia. Curso bíblico, hein? Sinceramente. Vamos lá? Perto da cruz de Jesus. Vamos lá para a leitura da palavra? Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe perto dela, o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir desta hora o discípulo a recebeu em sua casa. A palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus bem forte. Eu não teria como voltar para minha casa, voltar para minha cidade, sem fazer uma pregação para falar de Maria. Eu disse para vocês na primeira pregação o seguinte: eu nasci de 6 meses, passei por várias dificuldades. Minha mãe teve uma gestação extremamente complicada. Sofri preconceito por parte da minha família e rejeição, e foi muito duro, muito difícil entender, compreender por que eu tive que passar por tudo isso. E só quando eu descobri, quando eu encontrei Jesus, quando eu tive um encontro de amor com Ele, que eu descobri que não só pela vontade de Deus que eu nasci, mas também por um desejo de Maria, porque eu nasci no dia dela, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, a quem eu me consagrei há uns anos atrás. E como consagrado, quando nós fazemos a consagração perpétua a Maria, nós fazemos uma promessa: fazer com que Jesus seja conhecido, amado, adorado, a partir da Virgem Maria. Eu gostaria de falar aqui, nesse pouco tempo que nós teremos, sobre o que consiste a verdadeira devoção a Maria. Maria é um patrimônio. Maria é o tesouro. Maria é a riqueza da igreja, ao lado da Eucaristia, como São João Bosco viu naquela sua visão, que é a Eucaristia e a Virgem Maria enxergou como colunas da igreja. A verdadeira devoção a Maria consiste em uma coisa só. Toda verdadeira devoção a Maria, ela leva a Jesus. Se ela não leva a Jesus, ela não é verdadeira.
Se a devoção a Maria não leva ao Santíssimo Sacramento, ela não é verdadeira. Se a devoção a Maria não leva à leitura da palavra de Deus, não é verdadeira. Se a devoção a Maria não leva a uma conversão ao reino de Deus, ela não é verdadeira. Olhe para o texto que nós acabamos de ler. Aonde estão os discípulos? Aonde estão os seguidores de Jesus? Apenas um está. E quem é? João. João, o discípulo que Jesus mais amava, e mais amava porque ele era o caçula. Então ele era o mais amado de Jesus, certamente cuidado por todos os discípulos. O texto diz que poucos ali estavam, apenas João, Maria, a prima de Maria de Cleofas, prima de Maria, tia de Jesus, as Marias, Maria Madalena e João. A gente precisa dizer uma coisa, é muito importante. Os evangelhos falam poucas vezes de Maria, pouquíssimas vezes. Muitas pessoas às vezes questionam assim: se de fato nós tivéssemos que amar Maria, a Bíblia diria mais explicitamente sobre isso que nós devemos dar para ela, esse respeito todo que os católicos dão. Veja bem, o Evangelho é a boa nova de Jesus ou de Maria? De Jesus ou de Maria, minha gente? Jesus. O centro do Evangelho é Jesus. Então o Evangelho vai falar de Jesus. Só que eu costumo dizer uma coisa: nós precisamos olhar aquilo que a Bíblia e o Novo Testamento fala de Maria como migalhas de pão. Eu vou explicar. Lembram daquela história do João e de Maria? Eles entram naquela floresta e, para não perder o caminho, o que eles fazem? Vão jogando migalhas de pão no caminho. Os trechos, os pequenos trechos que nós temos falando sobre Nossa Senhora são suficientes para mostrar que aquele que ama Maria, aquele que ama, respeita e que é devoto dela, nunca perderá o caminho. Porque ela só nos aponta para Jesus. Só que eu preciso admitir uma coisa para vocês. Eu me recordo que quando eu comecei para a igreja, lá com 12, 13 anos, 11 anos, eu não gostava muito desse papo de devoção a Maria. Na minha cabeça, só véia que gostava de Maria. Eu via as tiazinhas lá do meu grupo de oração, as tiazinhas lá da igreja, da Legião de Maria. Rapaz, irmão, eu nunca vi um homem naquela Legião de Maria, e eu nunca vi uma moça, era só véia. Não tinha velho não, véia, a maioria véia. E eu pensava que a devoção, o respeito a Maria, ela era dada por algumas pessoas, e que eu não precisava, porque eu não entendia. Inclusive quando eu via as pessoas colocando a mão numa imagem de Nossa Senhora, ou rezando um terço, eu pensava: velho, que negócio esquisito é esse aí? Será que é isso que Jesus quer? Poluído por muita coisa, né, protestante? Com todo respeito aos irmãos protestantes, mas não fazem parte da profissão de fé deles. Ou melhor, fazia. Porque eu não sei se vocês sabiam, se vocês pegarem textos de Lutero, de Calvino, que foram reformadores da reforma, né, são reformadores, reforma protestante, existem textos deles falando de Nossa Senhora, escrevendo coisas belíssimas sobre ele. Tem muito evangélico que não sabe disso, mas Lutero jamais proibiu o respeito a Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora. João Calvino e entre outros. Amém? Amém? Mas eu não entendia. De alguma forma eu não entendia. Só que aí a gente vai
pés da cruz, como nós lemos, repetindo, né? Aos pés da cruz, Maria, mulher de Cleofas, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e o discípulo que ele amava. Jesus estava no alto da cruz. E o que o texto diz? Jesus, olha, como um último ato, antes de entregar o seu espírito, ele que amou, ele que curou, ele que fez maravilhas, realizou maravilhas, como se estivesse deixando uma herança, além da promessa do Espírito Santo, é claro. Ele olha para a mãe dele e diz o quê? Mulher, eis aí o teu filho. E olha para o discípulo e diz o quê? Filho, eis a tua mãe. E o texto diz que a partir desse momento ele acolheu-a em sua casa. Talvez você já deve ter escutado esse texto diversas vezes, várias vezes. Talvez não seja a primeira vez. Aí a pergunta que eu faço é, se nós já lemos, já escutamos, será que nós nunca nos questionamos o que será que Jesus quis dizer com isso? Será que o autor colocou esse momento aqui para dar uma enfeitada no texto, para fazer um negócio bonitinho? Ou será que nós já perguntamos o que isso significa para nós? Significa muita coisa. Veja bem, Jesus dá a sua mãe para o discípulo que ele mais estimava. Ele não entregou a sua mãe para qualquer pessoa. Entregou para a pessoa que ele mais amava. Aí eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, mas se ele respeitava a mãe dele, por que nas bodas de Caná, quando ele realizou o primeiro milagre, em João capítulo 2, por que ele não chamou Maria de mãe, chamou de mulher? Se Jesus amava tanto Maria assim, se Jesus respeitava tanto Maria assim, por que ele não chamou ela de mãe, de mulher, e não chamou de mãe? Volta comigo um pouco. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, Deus faz uma promessa que dentro da teologia nós chamamos de proto-evangelho. Proto-evangelho ele faz um anúncio de algo que vai acontecer nos evangelhos. O primeiro anúncio da Boa Nova, ele diz o quê? Colocarei inimizade entre a descendência da mulher, Eva, e da serpente. A descendência de Eva, da mulher, vai esmagar o calcanhar da serpente. Mulher. Qual que era o nome da primeira mulher que Deus criou, que nós damos, né? A Bíblia diz, a tradição bíblica dá, qual era? Eva. Em Lucas capítulo 1, versículo 26, quando o anjo vai anunciar que Maria ficaria grávida de Jesus, o que ele diz para ela, quando ele entra? Ave. Qual que é o contrário de Eva? Ave. Maria é a mulher que Deus prometeu que esmagaria a cabeça da serpente. É por isso que Jesus se refere a ela todas as vezes como mulher. O que o livro dos Gálatas diz agora, capítulo 4 ou 5, eu não me lembro, me perdoe. Deus mandou o seu filho nascido de uma mulher. O que o livro do Apocalipse diz? Capítulo 12, versículo 12. Apareceu no céu um sinal, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas. Maria é a mulher, meu irmão. Maria é o nome que quando é pronunciado, o inferno treme. Infelizmente, muitos de nós estamos esquecendo, não dando o valor devido que nós devemos dar à mãe de Jesus. Mas aqui a gente precisa fazer uma pergunta muito importante. Quem é que inventou? Quem é que criou? De onde que saiu esse negócio de devoção a Maria? Em que momento da história? Ela está fora da história.
Porque ela foi criada, ela foi gerada, a devoção no coração de Deus. É do coração de Deus que ela saiu. O profeta dizem os santos: Senhor, seduziste-me e eu me deixei seduzir por vós. Os santos diziam o seguinte: Deus olhou para Maria e disse: Maria, deixaste-me me seduzir por vós. Maria é a menina dos olhos de Deus. Maria é a predileta de Deus. Deus Pai. Olha o que o anjo diz para ela. Nós não vamos ler, vou citando aqui, pode ser? Quando o anjo diz, ele fala: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor está com você. E ela diz: de onde que me veio a honra de receber aqui na minha casa? Não, é Isabel para falar mais. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo e tudo mais. Ela salta e ela fica querendo entender o que aconteceu, do que se tratava. E aí o anjo conta para ela toda a história. Olha, é o seguinte: eu vim aqui enviado por Deus, porque você será a mãe do Salvador. E ela pergunta o quê? Mas como? Não falou assim, né? Uma pregação minha eu falo aqui do jeito que eu quiser. Como? Eu estou prometida para um outro, para José e tudo mais, e como que eu vou ficar grávida, meu filho? Fala! Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E por que Deus escolheu ela? E aí, de forma equivocada, eu acabei repetindo as palavras que Isabel vai dizer para ela lá no versículo 42 do capítulo 1 de Lucas. Da onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Bendita és tu que creste. Bendita és tu entre as mulheres que acreditou. A oração que nós fazemos da Ave Maria, que é completamente bíblica. Está na Bíblia. Primeira parte, a saudação do anjo. Segunda parte, a saudação de Santa Isabel. Por que Maria é a filha predileta do Pai? Por que Maria é a filha predileta, a menina dos olhos de Deus Pai? Sabe por quê? Porque Maria foi preservada da mancha do pecado. Maria e Jesus foram as únicas duas pessoas que não pecaram nesta terra. E por quê? Por um motivo simples. E é um dogma de fé, uma verdade de fé. Maria foi concebida sem pecado. Ela é imaculada, ou seja, sem mancha. Por quê? Ora, Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, minha gente, vocês acham que Deus teve algum trabalho em escolher a mãe do filho dele e essa mãe viesse ao mundo sem pecado? Vocês acham que Deus teve algum trabalho? Para Deus nada sendo impossível. E acho engraçado, tem gente que pode falar, Jesus faz milagre, Jesus transforma, e quando a gente fala que Maria foi concebida sem pecado, alguns líderes dessas igrejolas aí dizem: não é possível. Ora, mas para Deus não é tudo possível. E por uma questão lógica, Jesus tinha pecado, sim ou não? O que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2? Jesus era igual aos homens, exceto o pecado. Logo, se Jesus não tinha pecado, ele precisaria vir de alguém que não tinha pecado. Por isso que Maria foi virgem. Ou melhor, imaculada, virgem também. Antes, durante e depois. Esse é o primeiro grande motivo que nós devemos amar Maria. Se Deus escolheu essa mulher, meu querido, se Deus escolheu a dedo entre todas as mulheres, quando nós
todas as mulheres, para pensar o seguinte: nós estamos falando das que vieram antes, as que viviam durante, as que vieram depois, as que vivem hoje, as que viverão amanhã. Mas como, Gabriel? Encontrastes graça diante de Deus, Maria. Você pode rodar a Bíblia inteira, folhear a inteira de Gênesis ao Apocalipse. Você pode pegar grandes homens da Bíblia: Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Moisés, Sansão, Débora, Ruth. Você não vai encontrar um anjo dizendo isso para ninguém. Você encontrou graça diante de Deus. Não existe isso para ninguém na Bíblia Sagrada. Maria foi a única a qual Deus disse isso para ela. E é interessante a gente saber uma coisa. É importante a gente saber uma coisa. Quando um anjo é enviado para dar uma mensagem, é o próprio Deus que está. Encontrastes graça diante de Deus. É o primeiro grande motivo. E é aí que começou a devoção a Maria, no coração do Pai. O Pai preservou, o Pai reservou. Eu poderia acabar a pregação aqui, que para mim já é um motivo mais do que suficiente. Mas vamos continuar, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Está ligado? Segundo, Jesus de Nazaré, o Senhor que nós adoramos aqui no Santíssimo Sacramento, o Jesus que deu a vida por você, que te ama. Vocês já pararam para pensar? Escuta aqui, meu irmão. Olha aqui para mim. Isso aqui é tremendo demais. Isso aqui é batismo do Espírito Santo. Isso aqui é unção. Isso aqui é avivamento. Jesus escolheu a mãe que ele queria ter. Você acha que Jesus precisaria ter vindo de alguém, de uma mulher? Se ele quisesse, ele tinha instalado os dedos, meu irmão, e aparecia lá já com 30 anos, vou mandar fogo no capeta. Não fez isso. Ele escolheu ter uma mãe. Ele escolheu ter o DNA de alguém. Ele escolheu a sua mãe. Maria leva ele durante 9 meses dentro do ventre. E eu fico pensando, imagina o Deus Todo-Poderoso dentro do ventre dela. Como canta a música da Toca de Assis, a primeira que comungou foi a Virgem Maria. Ela foi a primeira que recebeu Jesus dentro dela. Corpo, sangue, alma e divindade. A primeira. Tenta imaginar. Eu vi que tinha uma irmã que acho que está grávida aqui, não tem? Não tem? Onde que está? Levanta a mão. Você já viu seu filho? É filho ou é menina ou menina? Menina. Você sabe como é? Você enxergou já? Mas vocês não. Você alisa a sua barriga, você fala que ama. Agora tenta imaginar, meu irmão, Maria fazendo a mesma coisa, Jesus dentro dela, e ela acariciando e dizendo: filho, eu te amo. Filho, como eu esperava por um Salvador e jamais imaginaria que você viria por mim. Já parou para pensar nisso? Que tem gente que pensa em Maria como se Maria fosse um copo descartável, que Deus usou e jogou fora. Queridos, eu já ouvi isso, eu já ouvi. Uma pessoa disse assim: Maria foi uma qualquer. Deus poderia ter escolhido qualquer outra. Maria não é nada. Foi importante, foi, mas foi mais uma mentira. Mentira do diabo. Maria não foi qualquer uma, não. Ela levou o teu Salvador, o meu Salvador, durante 9 meses dentro dela. E mais do que isso, é que às vezes a gente vive no mundo, só pensa no mundo espiritual.
esquece da humanidade, que não é pecado a humanidade, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ser humano. Meu amigo, meu irmão, Maria e mais ninguém. Ela estava lá junto com José quando Jesus nasceu. Foi a primeira que escutou o choro de Jesus. Foi a primeira que viu Jesus. Foi ela que ensinou Jesus a falar. Já parou para pensar nisso? Era Maria que estava lá quando Jesus pronunciou a primeira palavra. Foi Maria que segurou na mão de Jesus quando ele começou a andar. Maria que estava lá quando Jesus engatinhou. Era ela que andava de um lado para o outro quando Jesus tinha cólica. Foi Maria que pegou na mão de Jesus para ensinar ele a escrever. Foi Maria, como uma boa mulher do povo de Israel, que ensinou a palavra de Deus para ele, que ensinou ele a ler. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Jesus começou o seu ministério com quantos anos, meus queridos? 30. E o que ele ficou fazendo durante esses 30 anos? Ele ficou com quem? Ao lado de quem? Jesus ficou 30 anos ao lado da sua mãe, vivendo com ela. Eu fico imaginando as brincadeiras de Jesus com Maria. O carinho de filho, o carinho de mãe, a preocupação de mãe. Jesus já comeu? Jesus terminou a lição? Filho, já tomou o remédio? Está com dor de dente ainda? Já parou para pensar alguma vez na tua vida sobre o que eu estou pregando aqui? Diz para mim, meu irmão, se não faz dessa mulher, não faz essa mulher ser o que ela é, magnífica, santa. E aí diga para mim se isso te afasta de Jesus ou se isso te aproxima mais de Jesus. Porque para e pensa, ora, se Jesus escolheu vir até nós por meio de Maria, por que nós não vamos a Jesus por ela? Por quê? Ah, não, eu preciso de Maria. Preciso. Eu falo diretamente com Deus. Eu não preciso da intercessão de Maria, porque eu falo diretamente com Deus. Mas só tem um problema muito sério. E é um tiro no próprio pé de quem fala que não tem que pedir intercessão dos santos e falar diretamente com Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas pedem para os irmãos da igreja orar por ele. E ele esquece que a oração de um humano é o quê por ele? Intercessão. Meu irmão, se o cara pede oração por um ser humano, é filho de Deus? É sério, tá? Mas é humano. Você acha que eu não vou pedir intercessão a Maria? Ora, o que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Maria tinha pecado. Ela morreu. Segundo dogma da nossa fé, a assunção de Maria. Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Maria está na glória. E é por isso que eu oro a ela. Vocês estão entendendo? E às vezes a gente vai se deixando ser enganado por essas pregações mentirosas, odiosas, cheio de raiva, que eu nunca vi gente para ter raiva de Maria. Eu não sei de onde que tira. Fala que a gente é idólatra de imagem, mas faz o que com a imagem? Quebra como se a imagem tivesse vida. Vai ver se entende. Eu não entendo. Vai entender. É preciso nos aproximar de Maria, para que Maria nos leve a Jesus. Porque ela nos leva para Jesus. O
primeiro milagre, todo mundo sabe, muita gente prega sobre isso, eu vou repetir. O primeiro milagre que Jesus realizou, ele realizou a pedido de quem? De Maria. E por que Maria foi até ele e pediu para ele realizar o milagre? Porque Maria estava antenada. Ó, a anteninha estava ligada. Ela se preocupava com o povo no casamento, que não era nem da família dela, meu irmão. Ela não tinha nenhuma necessidade de estar preocupada com o casamento do outro. Que a gente se preocupa quando a gente vai em casamento? A gente não se preocupa, até porque a gente sai falando mal depois. Verdade. A comida estava fria. Nossa Senhora. As coisas para beber tudo quente. Nossa, gastaram dinheiro tão grande com aquela decoração da igreja, fizeram uma festa de pobre. Todo mundo sai falando mal do casamento. Alguma coisa não agrada. Ora, Maria estava preocupada porque os noivos iam passar o maior vexame. E ela pede para Jesus realizar o milagre. Jesus transforma a água em vinho. Por quê? O vinho na Bíblia é símbolo de alegria. O povo estava sem alegria, o povo estava triste. E ela pede, filho, faz o milagre. Quando você está triste, ainda que você não saiba, chateado, cabisbaixo, creia. Maria olha para o filho dela no céu e diz, filho, está de olho? Realiza a tua graça na vida dele. Se Jesus veio a nós por meio de Maria, nós precisamos chegar a ela, a ele por meio dela. E é engraçado, e a gente percebe isso no texto. Quando Maria entra na casa de Isabel, Isabel faz aquele elogio. De onde vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Bendita é você que acreditaste no Todo-Poderoso. O que Maria faz? Ela poderia fazer o seguinte, olha, realmente, eu sou embaçada. Eu posso dizer que literalmente eu tenho um rei na barriga. Posso. Maria fez isso. Maria proclama magnífica, minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva. Eu não sou nada mais do que uma serva. Ainda que você pensar que os louvores que você dá a Maria, ela retém, ela não retém, ela leva para Jesus. E eu amo uma frase do mártir São Maximiliano Maria Kolbe, que morreu num centro de concentração na Segunda Guerra Mundial, no lugar de um outro preso. Ele pediu para morrer no lugar. São Maximiliano Maria Kolbe dizia o seguinte, escuta, não tenham medo de amar demais Maria, porque vocês nunca haverão de amá-la com o mesmo amor que Cristo a amou. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo de reconhecer que Maria é a tua mãe, é a tua senhora, que ela intercede por você, que ela pede por você, amém? Olha para o seu irmão e diga assim, meu querido, para desespero do inferno, se já não bastasse o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tem Maria. Essa mulher é fogo. Pensa numa mulher arretada. É essa. Amém. Terceiro, o Espírito Santo, para a gente terminar. Maria é esposa do Espírito Santo. Se já não bastasse ser a filha predileta do Pai, a mãe do Filho, escolhida a dedo por Ele, amada por Ele, ela é esposa do Espírito Santo. Maria foi a primeira mulher que foi batizada no Espírito Santo. Quantos momentos nós oramos e pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Maria foi a primeira batizada no Espírito Santo. Antes da igreja receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Maria já tinha sido tomada, apoderada pelo Espírito Santo. E diz o texto que Maria estava em Atos, capítulo 2.
Ela estava junto com os discípulos, clamando junto com eles. O Espírito Santo já estava nela. Isso é belo demais. Se eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, é preciso que eu aceite a esposa do Espírito Santo. Tenta imaginar a festa tremenda. Você clamar o Espírito Santo, ele olhar ali e ver, vixe, a esposa está lá no coração, agora que eu vou voando. Fritando tudo, vem quente, Senhor, que eu estou fervendo. Vem quente. O Espírito Santo se alegra com a alma que ama e que respeita a sua esposa. Simplesmente isso, irmão. Quer continuar sendo de Deus? Quer continuar no seguimento de Jesus? Entrega a sua alma para a Virgem Maria. Eu duvido, aqui é um desafio. É um desafio. Eu duvido você voltar para a sua vida velha. Eu duvido você voltar ao pecado, à vida antiga. Se você entregar o seu coração e dizer assim para Nossa Senhora: Virgem Maria, cuida de mim e não me deixa se afastar, me perder, me leva para Jesus. Eu duvido você voltar para a vida velha. É preciso, querido. É preciso, porque é ela que esmaga a cabeça da serpente, a antiga serpente do Antigo Testamento, que hoje tem várias formas, que continua aqui na nossa cabeça, assim como fez com Eva, de forma primitiva, porque a serpente em povos antigos da Mesopotâmia, no Egito e em outros povos antigos do Oriente, a serpente simboliza a sabedoria, a esperteza e tudo mais. O inimigo de Deus continua aqui na nossa cabeça, tentando fazer a gente voltar atrás. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Deixa eu profetizar algo na tua vida. Você que tem sérias dificuldades para largar pecado, para largar vícios, meu querido, escuta aqui o que eu vou te dizer. Entrega a sua vida, a sua família, a tua história à Virgem Maria, e ela vai destruir tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo, sem nenhum exceção. Se você entregar a sua vida a Maria, a sua família, a tua história, o teu futuro, a tua vida, Maria vai pisotear tudo aquilo que te afasta do plano de Deus. Só que é preciso que a gente faça como João fez. É preciso aceitá-la como a nossa mãe. E por que Jesus deu para o discípulo que ele mais amava? O João Paulo II, de saudosa memória, nos ensinou uma vez numa catequese a Nossa Senhora o seguinte: João simboliza a igreja, João simboliza todos nós. Jesus entregou a sua mãe para nós. E aí eu pergunto, qual é o papel que Maria tem na sua vida? Ela está esquecida? Ela faz parte? Ela está presente? Você cuida dela como o discípulo amado cuidou? Quer ser de Jesus? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer orar por libertação? Quer orar por cura? Quer adorar o Santíssimo Sacramento? Ler a palavra de Deus? Ser de Deus? Se consagre à Virgem Maria. Gente, eu tenho estado em alguns lugares deste país que nós vivemos. E eu preciso dizer, infelizmente, há lugares que muitos carismáticos esqueceram que o verdadeiro batismo e o primeiro Pentecostes aconteceu na sala do cenáculo onde Maria estava. Infelizmente. Entram costumes protestantes, músicas e tudo mais, eu não vou questionar isso. Não vou falar nada disso.
Só que nós não podemos perder as nossas características de católicos, de carismáticos. Não se é católico se não se ama Maria. Amém? Amém. Eu quero que você fique em pé agora. Em muitos momentos do dia de hoje, nós clamamos, nós gritamos, oramos. Mas eu quero que nós terminemos esse momento diferente. Eu quero que você incline um pouco a sua cabeça. Nós dizemos que Maria é a virgem do silêncio. Ela nunca apareceu. Ela não tomou o lugar de Jesus. E eu quero que nós oremos como ela nesse momento. Que nós tenhamos a postura que ela teve diante do anjo, de silêncio, de reflexão. Eu quero que você pense agora. Agora. Pensar, não diga. Qual é o papel que a Virgem, a mãe de Jesus, a filha predileta do Pai, a mãe de Jesus, a esposa do Espírito Santo, qual é o papel que Maria tem ocupado na tua vida? Qual é o valor que você tem dado à mãe de Jesus? Isso não é ser idólatra. Ser idólatra, idolatria significa colocar algo no lugar de Deus, como se essa coisa fosse Deus. Nós somos devotos dela. Nós reconhecemos que ela é uma figura especial, importante, corredentora na história da salvação. Querido, eu quero dizer para você que você tem uma mãe que te ama, e essa mãe se chama Maria, que ora por você, que cuida de você, que é tão silenciosa, mas tão silenciosa, que nem mesmo você consegue perceber o quanto ela está próxima, mas ela está tão próxima de você. Ela está muito próxima de você. Repita-se comigo: Virgem Maria, na presença do seu Filho Jesus, do Pai e do Espírito, eu reconheço, eu admito que muitas vezes, ó mãe, a senhora foi segundo plano na minha vida. Eu reconheço que muitas vezes eu não tenho importância devida. Mas nesse momento, em nome de Jesus, eu reconheço que a senhora é importante na minha vida, que a senhora é necessária à minha vida. Por isso, nesse momento, eu quero, Virgem Maria, consagrar a Ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Coloca a mão na sua cabeça, as duas mãos, e diga assim: Virgem Santa e Imaculada, pelo poder do nome de Jesus, eu consagro todos os meus pensamentos, a minha memória, que a senhora possa purificar e transformar todos os meus pensamentos e voltá-los para o reino de Deus. Coloque a mão nos seus olhos e diga assim: Virgem Santa e Imaculada, na presença de Jesus, eu consagro a Ti os meus olhos, purifica os meus olhos, para que os meus olhos procurem só aquilo que é santo e só aquilo que é de Deus. Que os meus olhos, por sua intercessão, sejam desviados do pecado, do mal e do inferno. Coloca a mão na sua boca e diga assim: Virgem Santa e Imaculada, diante da presença de Jesus, eu consagro a Ti os meus lábios, as minhas palavras, e peço, assim como a senhora, que me ensine
a glorificar o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus e falar apenas aquilo que é santo e aquilo que é louvável diante de Deus. Coloca a mão no seu coração e repita assim bem forte: Virgem Santa, Imaculada, na presença de Jesus, eu consagro o meu coração com os meus sentimentos, os meus sonhos, os meus anseios, e peço-te a graça de preencher o meu coração com a graça do Senhor Jesus. Que por sua intercessão, ó Mãe, meu coração transborde pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora abra os braços assim, fazendo uma cruz. Diga assim: eu consagro a ti, ó Mãe, tudo que eu sou, os meus passos, o meu amanhã, o meu presente, o meu passado. Eu consagro tudo que tenho a ti, a minha família, os meus bens, as coisas que eu mais estimo, a minha vida financeira. Eu me consagro inteiramente a vós e peço à Mãe: expulsa, esmaga, destrói, desfaz tudo aquilo que não é obra de Jesus, aquilo que é obra do inimigo. Eu me consagro a ti e peço-te, ó Mãe, não permitais que nada daquilo que vem de Deus me toque. Eu sou teu, ó Mãe, e eu acredito que nada resistirá. Amém. Queria chamar o casal, moça que está grávida. Eu senti isso muito forte no coração, e vocês permitem, é claro. Eu quero orar, nós vamos orar por essa criança que está, e nós vamos consagrá-la à Virgem Maria. Qual o nome do seu? Seu nome? Rodrigo? Meu Cênio? Já tem nome? Ainda não? Mas tá bom, não tem nenhum problema. Estenda as suas mãos. Querido, eu quero que você faça o seguinte: vai ficar virada, pode vir aqui. Isso. Você vai colocar uma mão, tá certo? Você vai colocar todas as duas. Isso. Estenda as suas mãos por esse casal, por esta criança que não tem nome ainda, mas que ela é de Deus, já, ela é da Virgem Maria. Amém? Estenda as suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, na presença, na sua presença e na presença da Virgem Maria, nós consagramos a ti, ó Mãe, desde o ventre, esta criança que já é amada, que é desejada, que é esperada. Nós entregamos a ti, ó Mãe, e pedimos, expulsa de perto, em volta, tudo aquilo que não vem de Deus. No futuro próximo, que possa querer tocá-la. Nós pedimos a ti, ó Mãe, que ela seja luz, que ela seja luz de Jesus para o mundo. Nós te louvamos, ou melhor, nós te agradecemos, porque a Senhora está nesse momento apresentando essa criança diante de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Para terminar, vamos cantar a música Maria? Pode ser? Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu que ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje busco. Posso gravar os meus sonhos, mas é simples,
possa haver